Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória nos concedeu o Senhor. Vitória para agradecer, vitória para vencer, vitória para avançar, vitória para sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos profetizar e consagrar nossa vida, a nossa família ao governo de Cristo Jesus. Pai, nós declaramos o governo de Cristo Jesus sobre toda a intenção do nosso coração, toda decisão. Senhor, o governo da nossa mente, das nossas emoções, do nosso coração, da nossa alma. Declaramos o governo de Cristo sobre a nossa saúde. Nós declaramos o governo de Cristo sobre todas as áreas da nossa vida, o governo de Cristo sobre a nossa família. Acampa os teus anjos, Pai, poderosos no nosso lar e nos livra, Pai, do mal, nos livra da pedra de tropeço, nos livra do engano, nos livra das distrações e as armadilhas do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, consagramos e declaramos que vai prevalecer a vontade do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu sou a missionária Jess, é uma alegria ter você aqui comigo. Se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha em nome de Jesus e deixa a sua curtida em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a visão do rolo de um livro que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, a partir do verso 8, diz assim: Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que te dou. Verso 9: Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de um livro. Verso 10: E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Amados, nesse texto do capítulo 2, vai falar sobre a vocação do profeta Ezequiel. Alguns rolos podiam ser muito longos. Um dos famosos rolos do Mar Morto mede aproximadamente 7 metros de comprimento. Normalmente, os rolos eram escritos em um só lado. No entanto, rolos de papiro no Antigo Egito e mais tarde no período grego-romano podiam ser escritos em ambos os lados. Ezequiel estava contemplando uma direção, uma revelação, uma visão, uma experiência, mais uma experiência de Deus, trazendo a luz ao entendimento dele, o chamado, a vocação dele, porque o Senhor expressava, trazia essa comparação, se referindo ao povo como casa rebelde, que o profeta Ezequiel não fosse rebelde como estava se comportando o povo naquela época. Ou seja, a rebeldia está atrelada como uma oposição daquilo que se deve fazer, uma contrariedade diante daquilo que é correto, conforme o que tem que ser feito. Então a rebeldia faz com que o homem endureça seu coração, com que o homem não ouça a voz de Deus, com que o homem não venha dar ouvidos às instruções de Deus. Então o Senhor, ele concede ao profeta Ezequiel uma visão e ele diz: abre a tua boca e come o que eu te dou, porque o profeta Ezequiel, ele haveria de compreender, de aprender, de ouvir as instruções de Deus através desse rolo, dessa linguagem figurativa, para que ele pudesse passar ao povo os direcionamentos de Deus, para que ele pudesse passar ao povo a mensagem de Deus, para que ele viesse trazer o auxílio
de Deus ao povo, para que o povo viesse se afastar dos seus maus caminhos, da idolatria, para que o povo viesse se quebrantar, se voltar para Deus. Então, o profeta ele diz que eis que ele viu uma mão que se estendia para ele, e eis que nela estava um rolo de um livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Então ele tem aqui já 3 pilares que ele conseguiu discernir através dessa visão, as instruções. Ele já conseguiu ter a revelação dessas três palavras, lamentações, suspiros e ais, que o que era o que haveria de acontecer consequentemente por causa da dureza daquele povo, consequentemente por conta da desobediência, a rebeldia. Então isso estava imprimido, isso estava nessa alimentação que ele iria gerir e que ele iria passar, que ele ia contemplar, que ele ia viver. Infelizmente, queridos, muitas das vezes nós temos algumas, quando eu falo infelizmente, é no sentido de que tanto sofre aquele que está resistindo à voz do Senhor, como também o mensageiro, porque o mensageiro se entristece, como o profeta Jeremias, como em Lamentações, os profetas que anunciavam a palavra do Senhor, que entregavam a mensagem, também se entristeciam com a situação que o povo se encontrava, com o jugo do inimigo que via sobre o povo. Muitas das vezes, juízos, sentenças que vinham e aconteciam, e o povo entrava debaixo de um jugo terrível, porque eles resistiam em não ouvir a voz do Senhor. Então o profeta, ele também acaba sofrendo, se lamentando, muitas das vezes, de ver a situação que o povo acaba enfrentando. Então, queridos, o Senhor, na sua multiforma de trazer revelações, de trazer a nós experiências, o Senhor acerca da nossa vocação, por exemplo, como aquele que tem a vocação, o chamado para ministrar a palavra, para pregar a palavra do Senhor, tem experiências com visão, ou então um profeta que chega e libera a palavra, dizendo: come desse rolo, aprenda com a palavra de Deus, se alimenta da palavra de Deus, aprenda as instruções de Deus, aprenda o querer de Deus, aprenda a ouvir, a discernir a vontade de Deus, a voz do Altíssimo, para que se possa trazer ao povo o entendimento da vontade de Deus desde a criação, para que se possa instruir o povo, ensinar o povo, guiar o povo na vontade de Deus, no propósito de Deus, no querer do Senhor, na salvação, na santificação, na verdade, na transformação. Então o Senhor, ele levanta os seus servos, os seus profetas, e o Senhor, ele dá experiência. Então nós precisamos estar atentos às visões, às experiências que o Senhor nos concede, chamando a nossa atenção para a vocação, o propósito que o Senhor tem sobre a nossa vida. Se você é uma pessoa que já ouviu uma profecia como essa, para comer do rolo, se você já viveu experiências, por exemplo, como essa, então medita na palavra de Deus, se esforça para que você venha passar conforme as instruções e a vontade de Deus diante do povo. Essa madrugada eu tive um sonho, aonde no sonho eu olhava para o céu e via algo como da cor lilás passando no céu, mas eu não consigo colocar aqui para vocês a figura do que eu vi passando. E eu estava com mais 3 pessoas, e eu perguntava para uma: você viu? Uma falava: vi, e as outras 2 não tinha visto. Aí eu falava para a outra pessoa que viu: nós vamos orar para que a visão delas venham ser abertas.
E a pessoa ia orar e perguntava para mim, como que é para orar? E eu falava, ore para que a visão delas sejam abertas. E eu também iria orar para essas meninas. E eu orei de madrugada perguntando, Senhor, o que queres que eu fale ao seu povo? E o Senhor me respondeu em sonhos. Então, queridos, em sonho, nós precisamos estar atentos. O Senhor, Ele fala conosco o tempo todo e Deus pode estar falando com você nesta palavra. Pode ser uma resposta de Deus para a sua vida. Não tenha dúvida da vocação que Deus tem na sua vida. Não tenha dúvida do chamado que Deus tem na sua vida. Não fique oscilando, não fique duvidando, não retroceda, não tire a mão do arado, porque se o Senhor te deu uma visão, seja numa empresa, se o Senhor te deu uma visão, seja no ministério, se o Senhor te deu uma visão, seja no relacionamento, se o Senhor te deu uma visão para que você venha a mudar geograficamente de um lugar para o outro, obedeça a instrução, obedeça a visão de Deus, porque certamente está a bênção do Senhor liberada sobre a sua vida. Amém? Vamos orar, Pai querido, Espírito Santo de Deus. Senhor, obrigado por esta palavra. Senhor, abre a nossa visão, Pai, espiritual. Senhor, visão aberta, visão em sonhos. Meu Deus, pessoas que têm visões, Pai, aonde contempla vultos. Pessoas que têm visões aonde contempla cores. Pessoas que têm visões, Pai, aonde contempla imagens, figuras. Senhor, Pai, aguça o discernimento, o entendimento, a interpretação das visões, Pai, sobre a nossa vida. Se você crê, põe a mão na sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos sensibilidade, Pai, aguçada para, Senhor, interpretar, discernir a voz do Senhor, a visão do Senhor, Pai, as visões em figuras, visões, Pai, em imagens, visões em cores, visões, Pai, sejam da luz ou sejam das trevas. Senhor, dai-nos, Pai, em nome de Jesus Cristo, diante das instruções, os ensinamentos, Pai, e o que o Senhor está chamando a nossa atenção, Pai, alinha o nosso entendimento diante da Tua vontade. Libera, Senhor, visão aberta para todo aquele que crê nesta hora. Libera, Senhor, visão aberta, Pai, sobre os moradores, os nossos parentes, para que possam, Senhor, contemplar a verdade da luz de Cristo, do Evangelho da cruz. Todo aquele que está cego, Senhor, no seu entendimento, todo aquele que o diabo cegou o entendimento, ensurdeceu os ouvidos, cegou os olhos, Pai, em nome de Jesus eu cancelo, eu repreendo, eu declaro por terra, em nome de Jesus Cristo, desfeito, em nome de Jesus Cristo, todo bloqueio, em nome de Jesus Cristo, toda dificuldade, em nome de Jesus Cristo, e que se abra, Efatá, se abra nesta hora, Senhor, que seja derramado sobre a nossa vida visões, Pai, experiências novas, Pai, derrama do teu poder sobre a nossa vida, uma temporada profética, uma temporada de avanço, uma temporada de alinhamento do nosso coração para com a tua vontade, um alinhamento, Senhor, do nosso entendimento diante das instruções do Senhor. Pai, levanta, Pai, os teus filhos, aquele que está cansado, aquele que não está entendendo, não está compreendendo. Meu Deus, visita nessa hora, abre a visão do teu povo, abre a visão dos teus filhos, Senhor, da visão aberta, da visão em sonhos, como o Senhor quiser, Pai, seja feita a tua vontade. Todo embaraço na mente, todo pensamento de confusão, toda oscilação nas emoções, acerca do chamado, acerca da vocação, eu cancelo e repreendo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Despedaço o jugo do diabo, Senhor, contra as nossas vidas. Despedaça em nome de Jesus o jugo do diabo contra as emoções e os pensamentos. Despedaça nessa hora, seja destruído as obras do diabo, as obras de tropeço,
Seja destruído o espírito da inveja, bata em retirada da nossa vida, da nossa casa, todo espírito, sentimento de desânimo, todo sentimento de querer largar as coisas, meu Deus, de não fazer mais aquilo que foi vocacionado. Eu declaro cancelado, vencido e sem força nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, derrama sobre nós a unção do fortalecimento, a unção de ousadia. Renova o teu povo com teu poder, com teu braço forte nessa hora. Derrama sobre nós uma indignação em relação às obras do diabo, aos tropeços do diabo, à mentira do diabo. Eu digo agora: se retira da nossa mente, se retira do nosso caminho, se retira da nossa casa toda palavra maldita, toda palavra lançada pelas nossas costas, toda falsidade, toda injustiça, toda resistência do inferno acerca do chamado, a vocação do Senhor na nossa vida, seja desfeito, cancelado por terra, destruído na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo cerco, Senhor, naravaia so shetequereaço, tudo que espiritualmente está cercando a nossa vida para dificultar, para atrapalhar, para desmotivar, seja através de palavra, seja através de murmuração no coração, seja através de trabalhos feitos, independente do que seja feito, eu declaro cancelado, destruído, sem força, em nome de Jesus Cristo, por terra. Todo mal está sendo destruído, despedaçado, cancelado na autoridade do nome de Jesus Cristo. Bata em retirada tudo que está sugando as forças, tudo que está sugando a fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.